It is a great honor and privilege to be part É of uma grande honra e privilégio service of this great edifice in participar da cerimônia de rededicação deste belo edifício, o Tabernáculo de Salt Lake, que se ergue a oeste do Templo de Salt Lake. Reconhecemos todos aqueles que tiveram qualquer participação na grande obra realizada neste edifício. Agradecemos em especial ao Bispado do Presidente, Bispo H. David Burton, Bispo Richard C. Edgley e Bispo Keith B. McMullen por sua excelente liderança na direção da obra de modernização e restauração do Tabernáculo de Salt Lake. Tenho doces recordações de vir ao tabernáculo quando eu era menino. Fui batizado aqui. Quando me tornei diácono, meu pai me trouxe aqui para assistir à reunião geral do sacerdócio. Chegamos 15 minutos mais cedo e conseguimos facilmente um lugar na galeria. Nos primeiros dias da igreja, os dois únicos edifícios especialmente construídos para adoração foram os templos de Kirtland e Nauvoo. Ambos foram construídos segundo revelação. O primeiro edifício da igreja de que temos registro, construído para ser uma capela, também foi planejado para ser usado como escola. Foi construído de toras, em Missouri, em 1831. Na época em que foi dedicado em 1836, o templo de Kirtland já era muito pequeno para acomodar todos os santos que queriam assistir à dedicação. O profeta Joseph Smith registrou com pesar que o edifício não podia acomodar mais pessoas. Contudo, quando a violência contra os santos e seus líderes aumentou em Kirtland, o corpo principal da igreja mudou-se para Missouri, em 1838, deixando aquele precioso edifício para trás. O templo de Nauvoo seguiu basicamente o mesmo padrão do templo de Kirtland, no tocante às salas de reunião no primeiro e no segundo andar. Contudo, antes de o templo de Nauvoo ser concluído em 1846, os santos se reuniam do lado de fora, geralmente perto do templo, para ouvir Joseph e outros líderes da igreja falarem. Às vezes, havia milhares de pessoas nessas reuniões. Como George A. Smith observou com bom humor, nos dias do profeta Joseph, o mormonismo florescia melhor ao ar livre. Isso acontecia porque não conseguimos construir um edifício grande o bastante para acomodar os santos antes da morte do profeta. Ocasionalmente, o mau tempo interrompia esses serviços ao ar livre e tanto os oradores quanto a congregação sofriam com desconforto. O presidente Joseph F. Smith, que se lembrava muito bem do desconforto daquelas reuniões ao ar livre realizadas perto do templo de Nauvoo, disse: "Minha primeira lembrança de um lugar de adoração é de Nauvoo. Era num pequeno bosque perto do terreno do templo, em companhia de minha mãe. Ouvi ali homens como Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Parley P. Pratt, Orson Pratt, o profeta Joseph e o patriarca Hiram. Lembro-me muito bem de assistir a uma reunião no bosque, em que um carroção foi colocado diante da congregação, e o profeta Joseph falava de pé no carroção quando começou a chover. Uma ou duas pessoas seguraram guarda-chuvas abertos sobre ele para protegê-lo da chuva. Muitas pessoas não tinham guarda-chuva, e foi muito irritante e desagradável ficar ali sentado. Mas recordo muito bem, embora eu fosse pequeno, que ninguém foi embora dali enquanto ele falava. Antes de morrer, o profeta Joseph ordenou que um tabernáculo de lona fosse construído para abrigar os santos nas grandes reuniões. Em 1845, quando o templo estava quase concluído, o elder Orson Hyde, do Quórum dos 12, foi enviado de volta ao leste para angariar fundos e comprar quase 4.000 metros de lona para construir o que Brigham Young chamou de o Tabernáculo da Congregação de Sião. O irmão Orson Pratt esboçou o local e o projeto proposto para o tabernáculo de lona em uma carta escrita em 30 de agosto de 1845. Pretendemos erguer um tabernáculo de lona em frente ao templo, contíguo a ele a oeste. A forma desse tabernáculo será a de uma elipse. A área da base será suficiente para comportar 8 ou 10 mil pessoas. Seus bancos se erguerão gradualmente
verticalmente um acima do outro, na forma de um anfiteatro. No dia seguinte, os irmãos começaram a limpar o terreno para a construção do tabernáculo de lona. Contudo, devido à intensa perseguição de seus inimigos, os santos tiveram que partir de Nauvoo. Por isso, o tabernáculo de lona não chegou a ser feito. Então, Orson Hyde colocou as lonas em carroções em 1846 e partiu para o oeste com elas. Alguns especularam que as lonas foram bem utilizadas para coisas como barracas, abrigos e coberturas de carroções para os santos no êxodo para o Vale do Lago Salgado. O tabernáculo, construído na Praça do Templo em Salt Lake City, tem dimensões que lembram a dos tabernáculos de lona planejado para Nauvoo. E tal como o tabernáculo proposto para Nauvoo, situa-se logo a oeste do templo. Tal como aconteceu em outras questões, como a grande migração para o oeste, Joseph Smith teve a visão de um grande tabernáculo e Brigham Young a tornou realidade. Portanto, o tabernáculo planejado para Nauvoo, embora nunca tivesse sido construído ali, foi um protótipo desse edifício histórico. Quando eu era menino, ouvia a conferência geral pelo rádio. Hoje, com a utilização de satélites e moderno equipamento eletrônico, transmitimos de Salt Lake City para vários países de uma vez, como fazemos agora, usando receptores localizados em edifícios espalhados pelo mundo inteiro. E isso aconteceu graças à inspiração que as autoridades gerais receberam para atender às necessidades das pessoas de nossa época. Esse é um bom exemplo de como o Senhor possibilita que atendamos às necessidades dos membros da igreja. Testifico que o Senhor continuará a revelar a seus servos as maneiras, assim como o presidente Hinckley, e a seus servos as maneiras e os meios para atender às necessidades de todos os membros de uma igreja que está sempre crescendo. Sinto-me grato por esse magnífico edifício ter sido reforçado e restaurado, de modo que possa continuar a ser usado para instruir e edificar os filhos de Deus, em nome de Jesus Cristo.